Rapaziada, a coisa tá feia pro lado do Palmeiras, hein? A coisa tá meio feia. Tipo, se poupar jogador contra o Cruzeiro no domingo, aí é certo que vai perder a semifinal pra LDU, que já tomou 3-0 no jogo de ida. Então, tá meio complicado. Vai ter que jogar com o titular contra o Cruzeiro domingo e tentar buscar essa virada contra a LDU. Mas bora ver o que o pessoal da Jovem Pan Esportes está falando aqui. Bora ver o que eles vão falar. Qual a análise deles para esse time do Palmeiras. O Mauro Betting lembrou um detalhe bem importante, Fábio Piperno, que é o jogo que o Palmeiras tem nesse fim de semana. O Palmeiras tem um duelo decisivo, todos vão ser decisivos agora, né? Mas complicadíssimo contra o Cruzeiro. É um dos times que está brigando no topo da tabela. É um time chato dentro e fora de casa, muito bem armado pelo Leonardo Jardim. E o Palmeiras não pode poupar no Campeonato Brasileiro, principalmente saindo de um resultado como esse. Porque se o Palmeiras poupa no Campeonato Brasileiro e perde a vaga na final da Libertadores na semana que vem para a LDU, ele fica numa situação complicadíssima no Brasileiro e fora da Libertadores. Então, essa é a pergunta que eu te faço, Piperno, como jornalista e como torcedor. O que você acha que o Abel Ferreira tem que fazer? Será que ele poupa contra o Cruzeiro para tentar tentar uma virada histórica na semana que vem? Ou será que ele pensa, bom, já tá... Tipo, se poupar, corre o risco, né? Corre o risco de poupar contra o Cruzeiro e perder. Aí o Flamengo abre 3 pontos de vantagem se ganhar. Porque aí o Palmeiras perde a liderança no Brasileirão e perde a vaga na Libertadores, porque 3-0 é difícil de reverter, hein? 3-0 eu acho que não consegue reverter, não. Eu acho que vai ter que focar no Brasileirão e já era, esquece a Libertadores. Vai ter que fazer isso. Muito complicado na Libertadores. Eu vou botar força máxima contra o Cruzeiro para me garantir na liderança do Campeonato Brasileiro. É o que vai ter que fazer. E aí depois eu penso nesse jogo contra a LDU. Bom, até do ponto de vista anímico, se o Palmeiras perder para o Cruzeiro, vai ser um desastre. Veja, nem que... mas puxa, escalou o sub-20 perdeu. Não interessa. Seria o Palmeiras perdendo e ficando mais longe, inclusive, da chance de conquistar o título brasileiro. E vejam só, no primeiro turno aconteceu algo semelhante. O Palmeiras era o líder com 4 pontos de vantagem, aí perde os 2 jogos para Flamengo e Cruzeiro e a liderança vai para o espaço. Só foi recuperada agora. Então, é importante sim jogar para ganhar. É uma coisa de cada vez, jogar com força máxima. Os caras podem ficar cansadinhos, paciência. Quer dizer, os caras estão jogando exatamente aquilo que eles aguardaram a temporada toda para jogar. Ou seja, os jogos maiores e decisivos, os grandes jogos. E tem uma coisa, esse time do... Cara, é que nem Jorge Jesus falava, o ex-treinador do Flamengo, né? Os caras já tem 3 dias pra descansar entre um jogo e outro. Às vezes joga final de semana, só final de semana, no meio da semana não tem jogo. Os caras já tem 3 dias pra descansar. Pra que poupar jogador? Se esse é o trabalho do cara, jogar futebol, pra que poupar? Coloca o titular contra o Cruzeiro domingo e na quarta coloca o titular de novo. O Palmeiras está devendo muito em grandes jogos. O Palmeiras fez 0 ponto contra o Flamengo, que é o segundo colocado. 0 ponto contra o Cruzeiro, que é o terceiro colocado. 1 ponto contra o Mirassol, que é o quarto. 0 ponto contra o Bahia, que é o quinto. Então vai poupar o quê? Tem que jogar para ganhar sim. Tem que jogar para ganhar e cobrar principalmente de quem não jogou hoje. Agora, realmente, se quiser inventar de novo
o Rafael Veiga numa situação dessa, não vai dar. E outra coisa, anteontem, eu fui a um podcast com o nosso Pedro Marques. Aliás, um grande abraço para o pessoal do Pó de Porco. E lá a gente falava sobre possibilidades de escalação. O meu Palmeiras ideal, inclusive, para esses jogos decisivos, tem o Alan. O Alan de novo entrou jogando bem. Aliás, quase fez um gol numa jogada individual no finalzinho. Ele encorpa mais aquele lado. Por quê? Porque ele é um jogador de boa técnica, ele consegue carregar a bola melhor que o Veiga, ele consegue carregar a bola melhor que o Maurício e ele recompõe melhor. É um cara mais rápido, tá com mais apetite. Então, esse garoto, ele tem que ser muito mais prestigiado do que tem sido. O que tem acontecido com ele, invariavelmente, é entrar quando a coisa está quase perdida. É o cara que vai tentar virar o jogo contra o São Paulo, é o cara que vai tentar virar o jogo contra o Flamengo, é o cara que entra quando o time está perdendo muitas vezes. Não, ele tem que começar exatamente com o jogo 0-0, porque o Palmeiras só tem uma chance contra a LDU. É o Palmeiras fazer nos dois tempos o que fez na primeira etapa contra o River Plate. O primeiro tempo do Palmeiras contra o River foi o primeiro tempo perfeito. Só que agora, na quinta-feira que vem, em vez de um primeiro tempo perfeito, o Palmeiras vai ter que fazer os dois. E vai ter que ter jogador com essa saúde física e com essa técnica para tentar isso aí. O que eu queria perguntar, né, Flávio Prado, eu não achei pênalti a mão do Andreas Pereira. O Mauro Betti já disse que ele achou que tem ali o braço meio aberto. Pelo que meu amigo Flavinho Prado me ensinou, pênalti, se for intencional, não foi. Se for um movimento antinatural, não foi. Porque quando você vai levar uma bolada, o que você faz? Você faz isso aqui, certo? É o que você faz. Vem a bola, você faz assim. Não é um movimento antinatural. Ah, mas estava um pouco aberto. Ah, a mão estava aqui. Eu não marcaria o pênalti, tá? Foi uma partida ridícula, foi um Palmeiras ridículo, mas nesse lance, Flávio, eu achei o Palmeiras prejudicado. Por tudo que você já falou aqui, eu não acho que isso é pênalti. Eu também. Eu acho que esse tipo de lance... E olha, a gente destacava aqui no final do jogo, um pouquinho antes de começar o programa, a boa arbitragem do árbitro, porque ele se impôs no jogo. Ele não deixou os caras tomarem conta e tal. Mas esse lance, eu também não marcaria, não. Para mim, esse tipo de... Não me convence esse tipo de marcação de pênalti, não. Realmente eu concordo com você. Mas é que foi uma atuação tão ruim do Palmeiras que até feio, né? Falar alguma coisa. Tô falando pro Palmeiras, né? Se bem que o Abel, ele vai arrumar uma desculpa. Pode ter certeza. Ou foi o pênalti, ou foi o sol, ou foi a chuva, ou foi a altitude, ou foi o avião. Alguma desculpa ele vai arrumar. Ele não vai admitir que ele foi muito mal, que ele errou, que ele escalou. Jamais ele vai falar isso. Ele vai arrumar uma desculpa. Isso é certeza. Já deve ter arrumado, deve ter falado. Que é bem característica dele. Então, a altitude, a baixitude, o sol, a chuva. Não choveu, mas ele vai dizer que foi. Então, aliás, eu queria fazer só um adendo. A arbitragem. Muito admirado, porque eu tô aqui diante de dois palmeirenses históricos e não vi o telefone deles tocarem. Aproveita, gente. É difícil pra caramba. A porrada que o Palmeiras tomou, vai pra cima deles, porque os caras estão muito por cima. Hoje é uma oportunidade. Eu, por exemplo, confesso humildemente que eu mandei algumas mensagens e alguns kkkks. Eu confesso que mandei. E os caras mal-humorados, porque os caras deviam saber, tá rindo de quê? Aproveitando a oportunidade. O Lian já me chamou na redação no intervalo. Chamou, né? Porque tem que fazer, cara, tem que aproveitar. Os caras estão muito calmos, os caras estão com medo, sabe, de virar. Aproveita, se virar, virou. Porque tá muito difícil isso aí. Isso acontece toda hora com São Paulo, Corinthians, Santos, coitadinho, nem se fala e tal. Agora, o Palmeiras tem que aproveitar, velho. Mas com certeza eu acho que é por isso, tá, Flávio Prado? Que muita gente acha que o Palmeiras pode reverter ele pode. Esse jogo. Ele pode. Esse jogo na volta. Pode. Agora, nada, já tem era, outra coisinha perdeu, também já. que você falou. Mas o Palmeiras fica até feio reclamar com uma partida como essa. Fica nada feio reclamar com uma partida como essa, ué. Se teve um pênalti marcado que não achou pênalti,
Ué, vale reclamar, até porque tava 1-0 ali o jogo. Fica sossegado que o Abel Ferreira já tem. Ele vai. Isso aí é um dos argumentos. Pode. Fica sossegado. Isso aí é especialidade da casa. Especialidade da casa. O Abel Ferreira ele tem uma relação de desculpas enorme. Ele pode arrumar uma briga com alguém da imprensa, uma pergunta indevida, outra saída boa também dele. É só que a boa saída. Hoje é dia de ver, né? Falar que ele tem um livro, que no livro dele estava escrito não sei o quê e tal. Hoje é um ótimo dia para ele. Hoje é um... Você sabe que o palmeirense ele não é dos mais otimistas, né? E nem é pessimista, ele é palmeirista. É uma reação. Se está 1-0 é porque não está 2 para o adversário, está 12-0 que perca de 13 e nunca vai dar certo até quando está dando volta olímpica. Mas não vou dizer que algo me diz e não é fino, até porque eu não sou bom disso também. Mas eu acho que ainda tem jogo. Por méritos do Palmeiras, pela capacidade do time do Abel, do próprio Abel, do time do elenco, do investimento, da torcida no Allianz Parque, e também por algumas fragilidades da LDU. É impossível que a LDU volte a jogar o que jogou hoje. Mas a questão é que com 3-0, às vezes não precisa nem jogar. Vai de um 2-0 ou vai para um 3, pode ganhar nos pênaltis, enfim. Está em aberto. É claro que virou completamente de figura. E talvez esse seja o tranco para uma virada de chave, mais uma do time da virada do amor. Mas realmente eu tenho certeza absoluta que hoje vou demorar para dormir. O Pilar, tem um fator, já que levantamos tanto o problema altitude, tem um problema gramado sintético. Para ele deu. Sim, não está acostumado. Não tem nada contra, eu já falei que... Não, ele não está acostumado, sim. Mas é um fator a ser considerado a favor do Palmeiras, já que a altitude é tão, né? Embora o Palmeiras, repito, tenha melhor índice de aproveitamento na altitude do que no campo dela. E o Palmeiras é o maior visitante da história da Libertadores e ele estava 100% como visitante, não em casa. Tanto é que empatou aquele jogo contra o Universitário do Peru, que tudo bem, tinha metido 4 no Peru, mas era um time quase titular, não era para ter empatado, ele empatou. Fora do Brasil não perdia 25 jogos. Pois é. A última vez foi pro Bolívar quando jogou quase na altitude. O time reserva. Mas ele perdeu pelos 25 hoje, hein? E os 2 jogos, repito, com o cara que fez os 2 gols hoje é o cara que estava naqueles 3-1. Não fez uma partida brilhante, tá? Mas é o cara que jogou no Bolívar e jogou na volta também nos 4-0 pro Palmeiras no Allianz Parque lá em 23. Ora, eu quero perguntar pro Piperno e já eu vou colocar a reação do Marcão, tá? O Marcão é sensacional. O Marcão, ele aparece na boa, ele aparece na ruim. Eu fiz um evento com ele ontem. É uma das melhores pessoas do mundo, ídolo da torcida do Palmeiras. E o Marcão fez um vídeo com a luz apagada, tipo em luto mesmo, né? Sem botar a cara dele direito. Já a gente vai mostrar. Agora, eu não achei pênalti. Flávio Prado não achou pênalti. Mauro Betting achou pênalti. Fábio Piperno, você marcaria pênalti do Andreas Pereira e que ranço, né, que o Andreas Pereira tem em Libertadores, gente. Um lance como esse, tipo, já basta aquele lance lá contra o Flamengo, pelo Flamengo na final da Libertadores, e o Andreas de novo participando aí de um gol, mas pra mim, injustamente, ô Piperno, eu não achei pênalti, porque não tem movimento antinatural e não tem intenção. Aliás, ele jogou muito mal hoje, não jogou bem no Maracanã, e ele parece que ele é um dos caras que mais sentem a falta que o Lucas Evangelista faz, né? Ele tinha uma outra função, o Palmeiras tinha um outro jogador de contenção, que sabia sair também, né? Foi um jogador de bom passe, e tá faltando esse jogador. Por isso também que eu defendo o Alan. Não é um Maurício, né? Mais um meio atacante, ou então alguma outra inversão do tipo Veiga. É um jogador com o perfil do Alan. Sobre o pênalti, eu, antes de começar o programa, até falava aqui comentava com o Flávio, sobre a qualidade do árbitro, Facundo Têdio, que eu já falei muitas vezes aqui, que é o árbitro que eu defendo, que vem a apitar muitos jogos nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Acho ele indiscutivelmente o melhor da América do Sul. Para mim, de longe, o melhor. No lance do pênalti, quando eu vi a primeira vez, achei que não foi. Depois na imagem, né, com uma outra câmera, a bola bate no braço espalmado, mas aí, olhando de forma definitiva, eu noto o seguinte: a bola bate no corpo e bate no braço espalmado. Então, o fato de ter batido antes no corpo, eu acho que é uma atenuante para não se marcar o pênalti. Por isso eu acho que naquele momento ele errou. Agora, tem uma coisa.
Ele marcou rápido, chamou a decisão para ele, do tipo, tá aqui comigo, eu resolvo. Não teve nada de ir lá para a casinha, ficar meia hora lá. Não, foi uma decisão dele, né, de um lance em que ele interpretou como pênalti. Não dá para dizer que foi, mesmo que quem discorde da marcação, que tenha sido um erro grotesco, grosseiro e tal, porque não foi. E na única vez em que ele foi lá checar o lance, agora no finalzinho do jogo, né, que foi a jogada em que resultou na expulsão do jogador equatoriano, ele ficou pouco mais de 20 segundos. Ele viu a imagem uma vez, viu a falta violenta, voltou sem ser espalhafatoso, tirou o cartão vermelho e expulsou o jogador equatoriano. Sem dar show, sem ficar meia hora lá, sem ficar aquela gritaria lá com aquele monte de aspone maluco. É um cara que vai, discretamente resolve e apita muito bem. Deixou o jogo correr. Pode pegar o número de faltas dos dois times hoje, acho que nenhum chegou a 10. Pelo menos até pertinho do final do jogo. Porque ele deixa o jogo correr. E aí o jogador também respeita. Agora, eu fico percebendo, né? É muito bom, porque tem gente que fala assim,